Oi, gente, tudo bem? Bom dia. Hoje é sexta-feira, ainda na parte da manhã, hora do almoço, e eu vou fazer comentários sobre um trecho bíblico aqui, Efésios 6, a partir do 5, que nessa Bíblia aqui tem um título: Deveres de escravos e senhores. Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e amor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e Ele não faz diferença entre as pessoas. Ele não faz diferença entre as pessoas. Essa passagem de Paulo, eu acredito que ele escreve, porque o que acontece? Quando uma pessoa é escravizada, quando ela está debaixo de um jugo muito opressor, ela vai sentir o quê? Dor e falta de liberdade. E falta de liberdade causa dor, fora as dores físicas mesmo, né? Os castigos, a não possibilidade de desenvolver as suas habilidades, seu direito de ir e vir, que são os direitos humanos, né? Que são direitos que não são só humanos, pensando assim, são direitos do próprio ser, do ser animal, do ser que Deus nos criou para ser, né? Por exemplo, estou esquentando um arroz aqui. Hoje eu sou vegana, né? E eu vejo assim um ato assim pequeno, no qual eu tento não sobrecarregar tanto os animais, né? Porque, por exemplo, tem uns animais que são criados. Pode parecer que o assunto mudou, mas tudo tem correlação, tá? Lembrando que, ai meu Deus, a minha visão é diferente das coisas, uma hora parte da primitividade, outra hora parte de um ser avançado que eu tenho dentro de mim. Então, uma hora parte do autismo, que é a mulher da caverna, outra hora parte de um ser avançado que eu nem sei direito, que é da superdotação. Então, eles se conversam dentro de mim. Então, quando eu venho falar dos animais, é esse contato com o autismo, que é o contato com a primitividade dentro de mim, que eu percebi dentro de mim. Não sei se outros autistas, mas eu falo de mim, né? Então, os animais criados no pasto, criados livres, eles acessam um pouco esses que se diz direitos humanos, que não são apenas humanos, é que a gente gosta de denominar as coisas boas como só para nós, entendeu? Mas são direitos de todos, direitos do ser que Deus nos criou para ser. O ser animal mesmo, o ser, né, primitivo, o ser original. A gente fala voltar ao primeiro amor. Talvez voltar ao primeiro amor seja isso. Voltar ao Éden, voltar às primeiras coisas, né? As coisas simples, né? E quando eles são criados livres, eles são diferentes quando eles são criados em cativeiro, fechados, né? Eles têm estresse, eles têm depressão, que livres eles não têm. Talvez seja um pouco semelhante conosco. A gente vai se fechando, a gente vai tendo estresse, depressão. A gente vive mais
prolonga a vida, mas a qualidade de vida ela diminui. E diminui também essa sensação de liberdade, o contato com o primeiro amor, né? Que é a primitividade, que a gente tem a necessidade de ter contato com a natureza, com a grama, com a terra, com a água que corre, água corrente. Por isso que as pessoas elas precisam pelo menos uma vez por ano sair de férias, nem todo mundo consegue. E aí a falta desse contato adoece, né? Eu tenho falado para vocês sobre o controle, o excesso de controle eu nunca choro, eu nunca grito, eu nunca saio do controle, também você vai colocando tudo para dentro, você vai adoecendo, vai criando doenças. Você sempre controlado, você sempre equilibrado. Você não está equilibrado, você está colocando o desequilíbrio para algum lugar. Entendeu? Porque o leão urra, o cachorro uiva, o lobo uiva. Os animais, eles têm os momentos deles de desequilíbrio, que é para equilibrar de volta, que é o que o autismo faz. Então, assim, uma das minhas teorias que eu acredito é o seguinte, é isso. O autista, ele é o homem das cavernas, ele é... Aí, para não ofender ninguém, eu prefiro colocar como eu. Por quê? Porque o que eu percebo em mim. Então, ele precisa desequilibrar para ele equilibrar. Entendeu? E eu acho que, no fundo, todo mundo veio do autismo. Entendeu? Aí tem o neurotípico no meio e o superdotado, ele é avançado. O neurotípico, ele tá preso pelo quê? Nossa, já... que eu preciso falar que o negócio, ele tá preso no muro de cola. Por isso que, na verdade, o canal que me ajuda é organizar minhas ideias. Porque eu até quero escrever essas coisas, mas vai que não dá tempo, né? A gente nunca sabe. Pelo menos fica aqui pra vocês. É tanta coisa que eu quero escrever que às vezes eu acho que a minha vida não vai dar tempo, entendeu? Eu teria que viver 300 anos para escrever e explicar para vocês tudo que Deus tem me falado. Esse muro de cola é onde o autista ele não está colado, ele está descolado. O muro de cola são os consensos sórdidos, né? São várias coisas no qual o neurotípico acredita que formam tipo um esqueleto da vida dele. Então, se isso prende ele e também o torna escravo. E o superdotado também ele não está preso nesse muro de cola porque ele é avançado. Ele enxerga as coisas que os outros não enxergam. Enfim. Aí, o que acontece com esse escravo? Ele tem a dor, porque ele não tem os direitos humanos, entendeu? E aí vem alguém que diz aqui, que é o Paulo, ele quer amansar as coisas, porque Paulo talvez ele está formando a igreja dele. E na igreja dele tem os senhores. Ele quer agradar os senhores como? Amansando os bois dos senhores, entendeu? Só que não é bem assim que se agrada a Deus, entendeu? Não dá para agradar a Deus e aos homens ao mesmo tempo. Então, para agradar a Deus, você tem que se agradar aos senhores, que os senhores que têm o dinheiro, que podem investir na igreja e tal, e não dá. Então, quando ele fala assim, ó, Deus não faz acepção de pessoas, não faz diferença, então nem deveria ter escravos e senhores. Então, aqui alguma coisa já está errado. Entendeu? Você não pode dar um discurso como Jeremias dá o discurso de que, vocês têm que aceitar que a Babilônia é a Babilônia. E vocês têm que aceitar que pronto e acabou, é ela que manda. E se vier alguém, um profeta, como acho que é Ananias, né, dizer aqui que não, que vocês são livres, não acredita nele, é tudo mentira, porque ele vai morrer. Mas nós somos livres. Inclusive você é livre. Não há nenhuma situação. E Jesus disse, podem fazer o que quiser com o nosso corpo. Nós somos livres. E aí que ele diz, escravos.
Eles fizeram até uma Bíblia, tinha uma Bíblia só para escravos, não sei se você sabe, com os recortes, entendeu? E o cristianismo, por muito tempo, ele foi usado para amansar os escravos, entendeu? Inclusive, as campanhas lá, os jesuítas, né? Na colonização. Ó escravos, obedeçam seus senhores terrenos com respeito e amor. Respeito e amor a gente deve para todo mundo, né? Não, temor. Então, o problema é quando esse temor, ele se torna medo, né? Se torna bajulação, se torna algo ruim. Porque você pode pegar algo bom e transformar em algo ruim, entendeu? Que que te impede de avançar. Com sinceridade de coração, como a Cristo. O problema é que o escravo, ele não serve ao Senhor com sinceridade de coração, porque se ele for sincero, ele fala tudo o que ele está pensando. Ele fala, e o meu direito de ir e vir? O meu direito disso? E o meu direito daquilo? E isso, de repente, me veio um relacionamento de marido e mulher, no qual, se você falar tudo, aí vocês vão ter que sentar e conversar. E o meu direito disso? Que você não tem entendido. O meu direito daquilo. Porque tem casamentos que funcionam assim. Que continuam porque a pessoa se porta como um escravo. Que não fala onde está doendo, o que está faltando. Não tem essa liberdade, entendeu? Aqui é servir a Cristo. A gente nunca pode comparar que Jesus, ele é a favor de algumas coisas, como escravidão, né? Enfim, eu acho mais aqui que ele queria mesmo amansar as pessoas dentro da igreja, para que elas não brigassem, para que as coisas permanecessem em paz. Só que a paz, ela não é conformismo, né? A paz, ela tem que ser paz de verdade. Se existe alguma situação de falta de liberdade, de dor, né? Porque existe uma falta de liberdade que, na verdade, é autodomínio. É diferente, né? O seu filho, quando era criança mesmo, quando tinha entre 11 e 14 anos, tinha uma baladinha na minha cidade para as crianças, os pré-adolescentes dessa idade. De 11, olha só, bem novinho, a 14 anos, onde lá eles dançavam. Eu acho que não tinha álcool lá não, mas eles ficavam, eles se beijavam, enfim. E meus pais não deixavam, e na verdade eu nunca nem pedi, que eu sabia que não ia deixar, né? Mas tinha muitos que iam. Tinha muitos que já iam pro carnaval também, com 13, 14. E então existe um certo tipo de falta de liberdade que é para evitar a dor. Isso aí é outra coisa, né? Mas existe uma falta de liberdade que provoca a dor. Aí é que tem que ser diferenciado. A falta de liberdade é para proteger, então tá bom. Se é para causar a dor, aí não, né? E aí, no caso, essa falta de liberdade dos escravos causava dor, porque alimentação ruim, vestimenta ruim, moradia ruim, né? Que é semelhante ao que há hoje, né? Com as diferenças sociais. E eles dão muito e não recebem quase nada, entendeu? Porque é como se hoje o Brasil fosse a cópia da escravidão. O dono do escravo, ele tinha que dar roupa,
alimento e um lugar para eles dormirem. Só isso. Então, ele dava em espécie, que chama pagamento em espécie, em coisas, né? Hoje, o salário mínimo é para isso, para que o escravo, ele compra sua roupa, ele compra seu alimento e ele durma para ele ir trabalhar no dia seguinte. Então, o dono, o senhor, ele poderia dizer assim: escravo, toma esse dinheiro, você compra sua roupa, você compra seu alimento e você paga o aluguel da sua casa. E você vem aqui trabalhar no meu cafezal, no meu, enfim, entendeu? No outro dia, que daria no mesmo, por quê? Esse dinheiro, esse salário mínimo, ele faz a mesma função do que o senhor já fazia, que era o quê? Roupa ruim, alimento ruim, e pouco alimento e ruim, e moradia ruim. Então, no final, o que muda? Nada. Só que um dá em espécie, o outro dá em dinheiro, que você toma o dinheiro aqui e se vira. Entendeu? No final, é elas por elas. Não há liberdade. A liberdade é quando você dá tudo de si. Tudo também não, né? Ninguém pode dar tudo de si, que tá errado. Tudo de si só para Deus. Aí você dá tudo de si e você receberia o quê? A roupa boa, alimentação boa, em boa quantidade boa e moradia boa. Tudo bom, né? Sirva aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens. Mas não dá para fazer isso. Como é que você vai servir aos homens pensando que está servindo a Deus? Se você olha para os homens e vê que eles estão fazendo uma coisa errada. Fica difícil fazer essa troca na cabeça. O Senhor recompensa. Isso é verdade. O Senhor recompensará. Tem um atenuante de crime, sabia? Que é por. Sabe, quando tem um chefe que manda você fazer alguma coisa e você faz assim. Como é que chama? Como se fosse uma obediência meio cega, entendeu? Como se você não. Eu não lembro direito agora o nome no direito. Porque, por exemplo, o escravo, ele geralmente também não podia dizer se ele ia fazer ou não. Ele ia fazer e pronto, acabou. Tem muito trabalho que é assim também. O chefe mandou, você tem que fazer. E às vezes fazem coisas erradas, né? Por isso que tem, eu acho que uma atenuante no direito que eu me lembro, que é sobre isso. Quando você faz por medo, tipo, tem uma autoridade, um líder. Esse tipo de obediência cega, que até Paulo fala, que é até perigoso, porque assim, o líder, quando ele é visto como empossado do poder divino, é perigoso, porque se for pensar assim, Hitler era empossado do poder divino, então todo mundo que obedeceu ele estava certo? Não é bem assim. Todo mundo que obedeceu a Babilônia estava certa? Não é bem assim. Então, não dá, entendeu? Ontem eu estava lendo uma passagem que Jesus fala, tudo que procede da boca de Deus. Só que assim, da boca de Deus, boca, pensar em boca, boca física, boca, lábios, boca, voz que sai das cordas vocais, só Jesus. Nenhum mais tinha a boca de Deus. A minha boca é minha, da Melissa. A boca de Paulo era a boca de Paulo. A boca de Moisés era a boca de Moisés, entendeu? É a boca de banana, é a boca de banana. Então, eu acho que talvez ele quis dizer que só ele falou a vontade de Deus. Não sei.
Mas assim, ver o líder, ver o senhor, ver o chefe, o patrão, como que ele falasse a língua de Deus é perigoso, porque a gente endeusa as pessoas, entendeu? E podem surgir chefes muito ruins que mandam fazer coisas erradas, podem surgir presidentes também que mandam fazer coisas erradas, líderes religiosos. Aliás, eu acho que é o que o Apocalipse espera, né? Que surjam esses líderes muito do mal, né? E já surgiram antes, né? Enfim, é isso, bem complexo, que aqui chama de deveres de escravos e senhores. Nós não somos escravos, nós somos livres. Eu gosto muito da música que fala, né? Acho que é do Fernandinho. Eu lembro bem daquela música. Foi num ano bem difícil. Uma amiga minha me mandou aquela música. Foi no dia do meu aniversário. E acho que 2018, se não me engano. Não somos mais escravos. Nós somos livres. Né? E nós temos que questionar, sim, as lideranças, todas. Todas. Entendeu? Porque, meu Deus, imagina estar do lado errado. Porque vocês acham que as pessoas que apoiaram coisas ruins, elas achavam que estavam erradas? Não, elas estavam seguindo um líder. Elas pensavam que estavam certas, entendeu? Então, assim, para que a gente não vá, como é que fala? De conchada pro inferno, sabe? De panelada pro inferno, a gente tem que sim se questionar. Opa, será que eu tô indo no automático? Será que isso tá certo? Sabe? Se tá causando dor para alguém, se tá sendo cruel, entendeu? De alguma forma, é porque tá errado. Então a gente sempre tem que, sei lá, se questionar e lutar pela liberdade, entendeu? A gente tem que lutar. Porque Jesus lutou pela liberdade dele, né? Porque várias vezes tá escrito lá que eles estavam vindo para pegar Jesus. Mas ele se escondeu, ele passou entre o povo, ele estava lutando pela liberdade dele, né? Ele não queria se entregar, não naquele momento. Então, até ele. Então, não se entregue. Tem momento que você tem que se esconder, não falar. E tem momento que você tem que falar, né? Ele tinha um momento, ele sabia. Então, tem que saber também, né? Não enfrentar de cara os lobos assim para ser devorado. Tem que saber, entendeu? E ele sabia. João Batista teve uma trajetória diferente, né? Ele falou de cara lá com o lobo, perdeu a cabeça, né? Mas era a trajetória dele, né? Jesus, ele teve outra trajetória e a gente tem que saber, entendeu? Nem sempre a gente vai poder falar, enfrentar as coisas, sabe, de frente. Mas você pode ter só de você ter um comportamento diferente, às vezes o comportamento já é uma maneira de dizer, olha pra mim, olha o jeito que eu me comporto. As pessoas já vão reparar que você se comporta de um jeito diferente, né? E outra, o tempo ele diz muita coisa, né? Que muitas vezes momentaneamente a gente pode parecer até ser perdedor, mas o tempo ele faz grandes mudanças, né? Junto com Deus, claro, né? Porque os carrascos, os donos de escravos, eles são os primeiros que ganham, sabe? Os violentos, os opressores, eles são os primeiros a ganharem, mas lá na frente eles perdem, não tem como. Porque Deus é justo e Deus é misericordioso. Amém?
Eu não sei se você perdeu alguma coisa, mas você precisa saber o momento certo de falar e de se calar, e às vezes lutar em oração. Tchau, Deus abençoe vocês.